Medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Antes da gente começar, a gente já vai nas nossas redes sociais. Toda semana a gente está subindo um vídeo para o YouTube. Se inscreva, curte, que isso vai ajudar muito. No Face, no Insta, a gente sempre está anunciando os próximos episódios. Se você tiver algum relato, pode mandar para o nosso e-mail. E se você quiser ajudar e apoiar o nosso projeto, você pode ajudar pelo Pix no nosso e-mail mentesemedos@gmail.com. Isso vai ajudar muito e a gente sempre vai estar tentando evoluir para dar o melhor conteúdo para vocês. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Mediunidade. Mediunidade, gente. As narrativas de contato entre humanos e seres de outras dimensões são tão antigas quanto a nossa própria existência. Supõe-se que os médiums façam parte da nossa civilização há pelo menos 100 mil anos, que é muito tempo. Até eu imaginava que seria mais, porque eu acredito que desde que o homem é homem, a gente sempre trabalhou com alguma coisa meio espiritual, né? A gente acaba relacionando muito a questão da mediunidade com o espiritismo, porque não que necessariamente todo médium seja espírita, né? Não necessariamente. Às vezes o médium ele não tem uma ideologia religiosa, não segue uma linha, mas é comum você ver muitos médios seguindo essa linha mais espírita. E o espiritismo, ele é seguido por mais de 30 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é a maior nação espírita do planeta. São 20 milhões de adeptos e simpatizantes. Segundo a Federação Espírita Brasileira, no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 3,7 milhões declararam que seguiam os preceitos do francês Allan Kardec, o fundador da doutrina, né? Então a gente tem uma linha ali que você trabalha, assim, quando a pessoa ela começa a coisa, né, esse lado mediúnico dela, ela acaba seguindo uma linha mais religiosa, né? Mas isso não é obrigatório, mas a maioria acaba seguindo. Então, assim, a gente tem uma noção que é muita gente mesmo. E o Brasil, eu acho que o Brasil, assim, a gente tem as nossas crendices, né? Que a gente sempre fala, a gente sempre acredita numa prece ou numa mandinga, alguma coisa. A gente sempre está acreditando em alguma coisa. E eu acho que é até natural, né? Embora o Brasil ainda seja. O Brasil ele é considerado um país, juridicamente, ele é ateu, ele não pode ter ligação com nenhuma religião, embora nossa base seja uma base mais católica, né? Mas o catolicismo também, dentro do catolicismo tem muita gente aí, tem muitos médiuns que são católicos, é comum a gente ver isso, né? Até tem gente que reprime, né, a mediunidade por estar num meio que você dizendo que vê pessoas mortas ou que ouve e tal, ser confundido como a pessoa tá endemoniada, tá possuída, Perturbada, todas essas coisas. E como não só isso, várias outras coisas, né, quando você é diferente, seja de qualquer tipo, as pessoas querem que você reprima isso. E é uma coisa triste, né, se parar e pensar. E assim, a mediunidade, ao meu ver, eu acredito que ela seja um dom que a pessoa tem, um dom, não sei se é um dom divino, ou alguns falam que todos nós temos um grau, né, de mediunidade em diferentes níveis e diferentes formas. Mas eu acho uma coisa tão magnífica você ter. É tipo um superpoder, praticamente, né? Na minha cabeça, você pode ajudar tantas pessoas. Se você vê até a gente, né? Óbvio que a gente vai acabar comentando dele, mas o Chico Xavier, ele teve um trabalho tão bonito com as famílias que estavam sofrendo pelo luto dos seus entes queridos. E você vê assim. Como que isso pode ser utilizado de uma forma positiva para as pessoas, para ter aquele afego no coração das pessoas que ficaram aqui? E a mediunidade e a reencarnação são coisas, né, que são muito comuns na religião, que acredita-se que as habilidades mediúnicas são decorrência de inúmeras reencarnações
nas quais o espírito vai adquirindo conhecimento e experiências à medida que ele interage com seus irmãos de caminhada. Olha, eu acredito que isso é possível. Esses tempos atrás, eu até estava ouvindo um podcast e era a Wandinha Lopes, ela é uma médium, que ela é uma médium até conhecida. Ela ficou bastante famosa quando ela fez os Paranormais, que foi aquele reality show que teve no SBT. Se não me engano, ela ficou em segundo ou terceiro lugar, não me lembro, mas mesmo ela não tendo ganhado em primeiro lugar, ela ganhou um destaque porque os acertos que ela tinha eram impressionantes. Nesse podcast, ela fala assim sobre as encarnações, e ela fala que esses médiums, que são esses médiums tipo Chico, tem os médiums famosos aí na história, eles não encarnam mais. Porque quando a pessoa ela chega nesse nível, é como se fosse a última encarnação. E eu não lembro exatamente, não vou colocar palavras na boca dela, né? Mas pela minha lembrança, eu lembro dela falando que acho que era uma das últimas encarnações dela na Terra, dela falando como médium. E eu não duvido que isso seja possível, porque eu acho que esse dom não seria dado a qualquer um. Acho que se existir, não estou falando que exista encarnação, reencarnação, mas caso exista, ela acho que se fosse para ser dada a alguém, nada mais digno do que alguém que já tivesse uma experiência assim de várias passadas aqui na Terra, e várias experiências, e várias dores e amores, entendeu? Porque só o conhecimento mesmo, que a experiência que vai trazer isso para a pessoa, eu acho que é super possível. Sim, eu acredito que tem uma ligação. A gente também tem a questão dos meios de expressão na mediunidade. E aí eles diferenciam vários tipos, né? Porque o médium, ele não necessariamente é igual a gente mostra lá no filme do Sexto Sentido, né? Que ele pega, ele vê, tipo, perfeitamente. Não são todos os médios que vêm assim. Alguns só escutam, outros sentem, outros sonham. Então, assim, eles diferenciam. Alguns têm mais de um, né, um dom ali, tipo, mexe 2, 3 dons. Então, assim, depende muito do nível de mediunidade que aquela pessoa tem. A gente tem aqui a psicografia, que ela é bem conhecida aqui no Brasil, né? A psicografia, ela consagrou o Chico Xavier até, e é a mais conhecida, né? O médium, ele escreve as mensagens e as histórias que ele recebe dos espíritos, e estaria sob o controle deles, que as mãos escrevem. Então, assim, tudo que ele está escrevendo, ali até o jeito da letra, sabe, algumas coisas muito específicas, ele sente a vibração ali daquele espírito conduzindo ele. A gente tem também a vidência. A vidência, ela permite enxergar os mortos que não conseguiram se desvencilhar da Terra e não aceitaram a morte, ou que aparecem para enviar algum recado para os entes queridos. É o tipo de mediunidade que permite que o médium veja as entidades e as suas irradiações. Costuma ser muito comum desde a infância. Então, assim, a gente vê muito das crianças falando, né? Ai, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. Aí a gente fica pensando, será que tá vendo mesmo? Será que é coisa da cabeça? Mas, realmente, existem uns relatos que falam, né? Que as crianças, elas têm isso aberto e isso vai diminuindo com o tempo. Você já ouviu alguma coisa parecida? Já, inclusive, né, tem crianças que têm... até começam, né, ser tratadas por psiquiatra infantil, né? Isso as pessoas tratam como se fosse uma doença psicológica, né? Até por falta de conhecimento. Ó, uma experiência minha que eu posso compartilhar com vocês era uma coisa, eu acho que eu já comentei com você, mas foi a imagem mais perfeita que eu já vi na minha vida, foi essa visão que eu tive. Não foi só uma visão, ela participou da minha vida durante muitos anos, que quando a gente morava na nossa primeira casa, que a gente nasceu e se criou, eu via, quando eu era criança, em cima do nosso telhado, duas bolas, e era uma bola amarela e uma bola azul. E essa bola, ela tinha um núcleo
que o núcleo, ele era das cores mais fortes. Tipo, o núcleo azul, ele era mais forte, ele irradiava um azul mais claro, e o núcleo amarelo também. Ele era um núcleo mais forte, ele irradiava um núcleo amarelo mais claro, e ficava uma do lado da outra no nosso telhado. Todas as noites, desde que eu tenho memória, né, que eu comecei a ter memória, eu olhava e eu não conseguia descrever o que que era aquilo. Eu me lembro que eu falava para nossa avó e para nossa mãe que eram pratos estavam em cima do telhado e eu apontava. Eu me lembro, eu ainda tenho memória de eu apontando, porque isso aconteceu até os meus 7 anos, mais ou menos. E eu me lembro de eu apontando o telhado e falando, vocês estão vendo? E a minha mãe não via, ela falava, não, Gabriela, tipo, não tem nada ali. Eu falava, tem, olha ali, aquelas duas bolas, tem dois pratos, um azul. E eles irradiavam mesmo, tipo, era muito bonito, era muito bonito. E eu falava pra vovó, e era sempre à noite, nunca eu via de dia. Tipo, sempre quando eu saía de casa à noite, eu ficava ali na rua, eu olhava pra nossa casa, eu via aquelas bolas em cima da nossa casa. E aí um dia a avó falou assim pra mim, olha, eu acho que você tá vendo um anjo. E ela falou, a criança vê, né? A gente não tem isso, a gente não consegue enxergar porque a gente é pecadora. Ela vinha com aquela história, tudo. Mas eu sempre chegava, e eu até perguntava para as crianças da rua, eu falava, vocês não estão. Eu perguntava para todo mundo, eu ficava desesperada, perguntando, ninguém enxergava. Até que um dia, simplesmente eu me toquei, eu acho que já tinha passado um tempo que não tinha mais nada ali. E simplesmente parei de ver. E aí eu comentei com a nossa avó, falei, vó, as bolas sumiram. Aí ela falou, é porque você deixou de ser anjo. Você não tem mais a permissão para ver eles. Então, assim, ela falava que a criança, quando ela já tá com mais ou menos uns 7 anos, ela já começa a pegar as maldades humanas, e aí ela deixa de ser ingênua. E aí acaba, você não vê mais nada, sabe? Mas eu sempre fiquei com isso na minha cabeça muito vivo, dessas bolas que eu via no telhado, e eu tenho na minha memória até hoje, porque era uma coisa muito linda. Nós temos a clarividência, né? Neste caso, os fatos que ocorreram no passado e que ocorrerão no futuro são vistos com frequência. Os clarividentes, eles podem ver os corpos astrais e mentais de outras pessoas, além de tomar conhecimento da vida de outros planos espirituais. É um dos tipos de mediunidades mais raros de se encontrar. Então é basicamente aquela pessoa que ela tem aquele dom de fechar os olhos, não sei se ela entra num estado de meditação, provavelmente, e ela consegue ter essas visões que ela não tem controle, ela consegue ver presente, passado, futuro, ela consegue ver outros planos. Tem até uns estudos que mostram, acho que são os russos, que eles conseguem ver o que está acontecendo em outro lugar, sabe? É muito interessante. E aí, na sequência, a gente tem a psicofonia, que a psicofonia é o sensitivo que é capaz de ouvir e reproduzir o que os espíritos dizem e pedem. Então, ele não vê gente morta, mas ele escuta, né? Então, isso eu acho que é uma linha tênue entre algum tipo de doença mental, porque as pessoas, elas acabam sendo muito desacreditadas, tá ouvindo vozes na cabeça, né? Porque aí você vai chegar num médico, vai falar, eu escuto a pessoa me falando isso, ele vai falar, você é esquizofrênico, né, bem? Então, assim, eu acho que existe muito preconceito, que as pessoas devem ter muita dificuldade para quem tem esse tipo de dom. Eu acho que quem tem essa habilidade tenta esconder o máximo que pode, não dando, né? Porque provavelmente em alguma hora alguém vai descobrir, seja pai, mãe, tia, algum familiar, e vai querer, né, levar um psiquiatra para saber Se a pessoa tá bem ou não, né? Com certeza. E aí ela vai acabar sendo medicada, né? Se for no médico, vai ser medicado, não tem o que fazer. E aí depois a gente tem a incorporação. A incorporação eu acho que deve ser o mais, assim, o mais expressivo, né? Também ele é conhecido como a psicofonia, ela também tem uma relação ali. E é um dos termos utilizados pela doutrina espírita para descrever o ato pelo qual o médium ele permite, consciente ou inconscientemente, que o espírito se manifeste através do seu corpo. É quando a entidade toma conta do corpo do intermediário e a sintonia pede para ser parcial ou integral. A pessoa ela pode estar ali
ela sente uma coisa, uma vibração do espírito entrando nela, ou ela realmente o espírito entra nela e ela toma aquela forma. No primeiro caso, o médium ele fica consciente, ele observa o espírito controlar o próprio corpo e o raciocínio. Já na segunda, fica totalmente consciente, ele perde a noção de tempo e não se lembra de absolutamente nada do que passou. Eu já vi um caso assim. Uma vez eu tava na casa da minha amiga e ela conheceu um cara, isso há anos atrás, e era época de bate-papo, né, gente? Então, assim, aí o pessoal que se tinha alguma conexão com algum assunto e acabava trocando ideia e virava amigo. E ela conheceu um cara que ele se dizia médium, tudo, e ele foi na casa dela. Na casa dela no dia, tava a família dela, basicamente a mãe, as irmãs, ela e eu. E eu me lembro que eu tava na sala com uma das irmãs dela e o cara tava na cozinha com a minha amiga e com a mãe. E ele me chamou. Quando eu entrei, ele tava incorporado. E, assim, tem alguns espíritas, até o pessoal da Umbanda, do Candomblé, eles falam assim que sempre quando rola esse negócio de incorporação, eles não aconselham os médios incorporarem fora de um terreiro ou de um solo sagrado, porque aquele solo ele é consagrado, tudo fica ali, né? Se a pessoa lá incorpora em um lugar fora, é como se não tivesse um controle do que vai entrar no corpo dela. Alguns podem recriminar, mas eu me lembro que depois que acabou tudo o que aconteceu, que o cara falou o que ele tinha que falar, quando ele voltou a si, e realmente foi uma transformação radical da aparência física e do jeito dele, assim, eu acredito que ele realmente, a não ser que ele seja um ótimo ator, sabe? E ele falou algumas coisas bem pessoais minhas que eu não tinha contado nem pra minha amiga. Então, assim, foi bem estranho. E depois que ele desincorporou, ele não se lembrava de nada. Inclusive, quando ele estava incorporado, o espírito que estava nele, a entidade, ele arrancou, ele tinha um rapaz tinha um brinco, né, na orelha, ele arrancava os brincos e eu tava com uma camiseta amarrada na cintura, ele falava, tira esse nó, tal, e o cara não lembrava de nada disso. Então, assim, tem essa ideia, né, do que tá consciente e o que não tá consciente. Mas eles falam que existem alguns espíritos que eles se aproveitam, sim, do médio, da pessoa que tá ali como se fosse um portal aberto, e como tá sem controle esse portal, eles entram e acabam fazendo várias bebe pra caramba, acaba usando o corpo daquele médio para absorver todos esses prazeres materiais que a gente tem aqui, que eles acabam não conseguindo ter no outro plano, então é um meio deles conseguirem isso, e através da gente eles usam a gente. Eu já vi várias matérias de médiums falando, médiums assim, né, médiums entre aspas, gente, que falam que fizeram tal ato criminoso quando eles estavam incorporados. É muito comum, né? A gente vê, eu tava, tipo, sei lá, tinha um espírito em mim. Pode ser maligno, pode não ser, não interessa. Tipo, pra justiça isso não vai interessar, né? Porque a gente não vai levar isso em conta. Mas eu acho que sim, tem que ter um lugar, realmente, uma preparação. Aquele médium, ele tem que trabalhar com aquelas entidades específicas. Então, acho que, sei lá, não sei se é de cada um. Uma vez eu vi um vídeo do Lobão. Gente, vocês conseguem achar esse vídeo pelo YouTube, é muito interessante. Que mostra o Lobão, ele falando que ele foi num terreiro e ele viu uma incorporação, acho que era de um Exu, não lembro qual, era um Exu específico lá. E ele ficou assim, maravilhado com aquela incorporação. Aí ele falou que quando ele veio todo forte, agressivo de certa forma, tal, e ele ficou naquela coisa com aquela entidade. Aí ele falou que ele chegou em casa, ele queria muito ter contato com aquela entidade específica, com aquele Exu específico. E só que ele não estava num terreiro, ele estava na casa dele, ele estava querendo trabalhar isso fora do terreiro, tipo, ele com a entidade, só os dois, sem uma intermediação. E o que o Lobão fez? Bom, ele colocou um vinil lá do Pink Floyd, né, e deixou rolando, e ele sentou, ele fala até que ele falou assim pra entidade, né, em pedido, em oração ali, né, falando assim, aqui você pode vir, aqui você tem um alento. E ele falou que simplesmente ele não lembra mais de nada, mas que ele acordou e o quarto dele estava todo quebrado.
Todo quebrado. Esse vídeo vocês encontram no YouTube. Se vocês colocarem lá o Lobão, alguma coisa relacionada, vocês acham. Eu não lembro o termo exatamente que tá no YouTube. Mas eu achei muito interessante porque ele falou que aparentemente entrou o espírito nele, ele não se lembra. E o espírito entrou, ele falou que tava tudo, o quarto dele tava destruído. Nossa, Ele não lembra de nada, ele não lembra de ter feito isso. bizarro. Bizarro, né? Então, e aí depois a gente tem a psique. Ó, esse nome é difícil. Psicopitografia ou psitografia. Eu acho mais fácil psitografia. A psitografia é a pintura mediúnica. Ela permite que o médium ele seja usado como instrumento e ele acaba atingindo esse lado artístico dele e ele consegue expressar a mediunidade dele através das artes, da pintura, né? Acontece muito de pessoas falarem que estão pintando, pessoas que não sabem pintar e simplesmente entram nesse estado e elas conseguem reproduzir quadros maravilhosos de pessoas que não sabiam desenhar, tipo, aquela familhinha com pauzinho, sabe? Mas elas conseguem fazer em um estado de transe ali quadros maravilhosos. Eu acho isso bem interessante. Eu não tinha conhecimento sobre essa classe de mediunidade, mas bem interessante. Eu vi um brasileiro, teve até um documentário do Discovery que mostra, falando sobre a mediunidade, que mostra um médium e ele pintava, ele reproduzia vários quadros maravilhosos. E o cara, ele não era um artista, assim, era só nesse momento do transe dele. Tem alguns até que dizem que conseguem reproduzir quadros de pintores super famosos. Bom, a gente tem um que eu acho bem interessante, que é um que usa bastante no Brasil, é a mediunidade da cura, né? Este gênero de mediunidade, ele consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar ou pelo um gesto, né? Algum contato que ela tem ali com a pessoa. E sem a necessidade de qualquer medicação, né? Isso, a gente está falando de um estado mental que ela cura. A mediunidade de cura ela é responsável pelas chamadas cirurgias espirituais. Não é incomum um mesmo indivíduo reunir mais de um tipo de dom, nesse caso aqui. Então, provavelmente, quando a pessoa ela tem um dom de cura, provavelmente ela vai escutar ou ela vai ver. Ela sempre costuma vir acompanhada com algum tipo de dom. E aqui eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas elas acreditam muito. Por exemplo, pessoas que têm doenças sérias e elas chegam em lugares e elas param até de continuar o tratamento médico, que é super importante, e dão na mão do médium a sua vida, para tipo assim, a responsabilidade, a vida delas na mão daquele médium, acreditando e vai existir uma cura. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado com charlatanismo, porque a pessoa virar para você e falar assim: "Ah, você vai ser curado", é muito sério. Então, assim, eu acho que, por mais que você vá procurar uma cura espiritual para sua doença, você não pode abandonar a questão médica, né? Ela tem que estar ali sempre junta, porque espiritualmente também ela liberta a gente de tanta coisa. Se você tá fazendo um trabalho espiritual, tá dando certo, ok, mas também não é para abandonar a questão médica, porque o corpo, ele também às vezes ele pede, né? Às vezes não, todas as vezes ele pede um estudo, ele pede um cuidado ali. Então, acreditar que uma pessoa ela vai ter o poder de te libertar de uma doença é bem complicado. Mas eu não duvido, né, que tenham pessoas que possam ajudar de certa forma. Mas eu não daria a minha vida na mão de um médium assim, ah, você vai me curar e pronto, um milagre, por exemplo. Eu acho muito arriscado. Mas acredito que existam, até porque a gente vê muita história das benzedeiras, dessas mulheres que elas faziam os partos, que elas davam os chás, tá? Essas histórias todas. Provavelmente tinham muitas médiums no meio, né? Muito mais provavelmente essas mulheres eram médios. Então, acho que elas deviam ter alguma qualidade para fazer aquilo de bom coração, sim. Só que hoje, como a gente tem a medicina, né, que está ajudando muito, é muito arriscado você largar a mão de um tratamento sério para apostar somente na cura espiritual. Então, desde pequeno eu ouço falar, né,
sobre curas. A gente tem que ter o discernimento certo, né? Porque Deus deu inteligência pra gente, né? Criou várias coisas, tanto de coisa que a gente cria aqui, que às vezes eu olho, o ser humano consegue criar coisas tão, assim, grandes. Outro dia eu tava passando pela uma avenida e tinha uma outra mão, né, uma outra alça que ia para o outro lado e tinha aquelas vigas enormes, assim, e prédios sendo construídos de 30 andares. É uma coisa que eu fico impressionado, sabe? Parece ser besta, né, eu falando isso, mas se você parar e pensar o tanto de conhecimento que, se Deus existe e nos fez, é claro, né? Ele nos deu a inteligência, né? Seja para construção, para saúde, para nós conseguirmos curar uns aos outros, e então a gente pode fazer essa cura indo num centro um centro espírita, num terreiro, numa igreja, mas também não abandonar a medicina, a ciência, porque se Deus nos deu a inteligência para fazer a medicina, tudo, as pesquisas que é feito, a gente não pode ser ignorante e só querer ir atrás de uma cura, né? É verdade. E inclusive, eu acho, desde pequeno, meu sonho era ter poder de curar as pessoas. Eu lia X-Men e tem um X-Men, um mutante, né? Que ele tem o poder de curar a pessoa de qualquer coisa. E eu ficava deslumbrado, sabe? Desde pequeno, até hoje, eu tenho vontade de ter o poder de curar as pessoas, não só fisicamente, como psicologicamente. Porque a gente vê tanta gente quebrada psicologicamente, vê gente sofrendo, né, com coisas. E uma das coisas que, se eu pudesse, um poder que eu tivesse que escolher, seria o poder de curar as outras pessoas, porque eu acho muito legal, assim, sabe? Eu também acho. Mas, inclusive, eu já cheguei a presenciar situações de pessoas que eram muito religiosas, que ficaram doentes e elas abriram mão do, do conceito da medicina para se dedicar totalmente ao conceito espiritual, para se livrar da doença, tipo, naquele sentido de Deus vai me curar, então eu não vou atrás disso, porque se Deus quiser ele vai me curar. Mas ao mesmo tempo, eu respeito, né, a ideia da pessoa, mas se ela deu uma inteligência, né, se existe uma inteligência que o homem conseguiu adquirir, e a gente vê nos últimos 100 anos que isso, nossa, cresceu assim de uma forma absurda, é muito difícil você aceitar principalmente a pessoa que você ama, virar e falar isso pra você, ai, não, Deus vai me curar. Tem até uma piada, assim, né, que fala uma pessoa que tá numa enchente e ela fala, ai, eu tô aqui, mas não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí o exército manda helicóptero, manda tudo pra pessoa, fala, não, sobe aqui, vem cá, e ela, não, Deus vai me curar, e ela morre. E aí, quando ela vai, né, pro outro mundo, ela fala, pô, eu falei pra você, eu falei tanto que você ia me salvar, porque você deixou eu morrer? Ele, nossa, mas eu enviei até helicóptero pra você. Como que, sabe? Então, assim, entra mais ou menos nesse sentido. É difícil, eu acho que vai da cabeça dura, né, das pessoas. Por mais que você negue que você seja cabeça dura e tal, eu sou em alguns aspectos, mas a gente tem que se deixar
se dobrar isso, né? Porque é a pura verdade, né? É. E também tem uma dessas classes de mediunidade é a xenoglosia, que ela pode ser tipificada como a capacidade que o médium desenvolve de falar em línguas. Esses dialetos são desconhecidos ao médium e até mesmo ao linguajar humano. Eu já vi gente falando em línguas, você já? Já. Agora, eu não sei se de verdade era, né? Mas já. Eu também já vi, parece que a pessoa entra em um estado de transe e começa a falar, e parece que as palavras até elas são familiares. Acaba, quando eu via isso, eu cheguei a ver isso, eu acho que quem. Eu não sou frequentadora, né? Mas eu já fui em algumas vezes em igrejas evangélicas, por causa da nossa avó, que eu tinha que ir lá levar e buscar ela, né? Porque ela era muito velhinha, aí eu ia ajudar ela. E ela era muito religiosa. E ela tinha as irmãzinhas dela lá, que também eram super religiosas, e elas entravam em estado de transe, assim, super forte, quando elas começavam as orações dela. E tiveram vários momentos que eu vi elas falando em outras línguas, assim, não dava para entender, mas eram línguas, assim, que eu via que eram. Todas as vezes que eu reparava que entrava nesse estado, eram parecidas as palavras, né? E não sei, as pessoas elas soltam esse linguajar, né? Essa língua estranha quando elas entram nesse estado muito profundo. E eu não sei de onde, e eu também não encontrei uma pesquisa que consegue informar exatamente de onde que tiraram essa língua estranha que eles falam. Dizem que é a língua dos anjos, né? Se eu não me engano. Mas É, realmente eu não sei como. Não tem estudo, né? Sou um ignorante sobre o assunto. como é que funciona, né, na É, mente deles. Mas é interessante porque realmente do nada começa a soltar, né, umas coisas assim que você fala, o que que tá falando? Ele fala, é a língua dos anjos. Não tem um outro também que fala que existe a língua enoquiana, né, que o sim. Crowley também usava muito. E também tem esse outro lado deles, né, que é um lado mais tenso da energia. Mas eu acho que dos dois tem essa questão de usar as línguas, assim, elas aparecem, é uma coisa muito estranha. Sim. E outra classe é a clariolfativo, que é a capacidade de sentir aromas, gostos presentes no mundo espiritual. Ou seja, que não estão materializados neste plano. Aí nessa situação aqui, é a questão das pessoas sentirem bastante o cheiro, né, o gosto de alguma situação, algum ambiente. Eu já senti cheiro. E tem uma situação que eu trabalhei para um cara, para um senhor, e ele falou para mim que ele estudou todas as religiões do que a gente conhece, pelo menos aqui as mais famosas, aqui as mais conhecidas. Ele estudou todas por pelo menos 2 anos, e todas as vezes que ele estudou, ele foi na região que era a fonte do estudo. Aí, por exemplo, quando rolou dele estudar o espiritismo, ele foi lá em Uberaba atrás do Chico Xavier. Ele tinha um amigo dele que era médico, e ele foi com esse amigo pra Minas. Chegando lá, ele virou pro amigo dele e falou assim, que viu uma fila na frente da casa do Chico, aquela fila que o pessoal ficava para entrar em contato com o Chico. E ele pegou a fila normal, ficou lá com o amigo dele, e ele falou assim pro amigo dele, o que que eu falo pro Chico quando eu ver ele? Aí o amigo dele falou assim: ah, você fala que você sente vontade, né? É uma coisa assim, é um momento seu com ele. E ele falou que na hora que ele viu o Chico, ele não abriu a boca, ele só olhou e o Chico virou para ele e falou assim: eu vou trocar o nome dessa pessoa, tá, gente? Porque ele é um empresário que eu não quero expor ele. Então ele falou assim: ah, o nome dele é João. Suponhamos. E aí o Chico virou para ele e falou assim: que bom que você veio, irmão João,
falou o nome dele. E aí ele falou assim, que na hora que o Chico virou e falou o nome dele, ele falou que ele quase infartou nesse momento, porque como, né, que ele sabia o nome dele, mas que ele não conseguia abrir a boca para o Chico Xavier. E aí, enfim, ele fez a consulta dele, acabou tudo lá, e no final de tudo, o Chico ele fazia uma procissão pela cidade. E ele começou a andar nessa procissão com as pessoas que estavam ali em volta do Chico, e ele estava bem do lado do Chico. E ele falou que o Chico Xavier virou para ele em um momento e falou assim: eu posso segurar no seu braço? Sabe igual a avó fazia comigo quando eu ia buscar ela na igreja, colocar o bracinho? Ele também, ele sentia essa necessidade de se apoiar no braço de alguém. E aí o João, né, pegou e falou, claro, ele falou que na hora ficou assim muito lisonjeado e deu o braço pro Chico, e o Chico começou a andar com ele com o braço dado na procissão. E ele falou que nesse momento começou a surgir um cheiro de flor, de rosas tão forte, tão forte. E aí ele virou pro amigo dele que tava do lado e falou assim: nossa, que cheiro é esse? Aí o amigo dele falou: ó, sempre quando o Chico faz essas procissões, as entidades do Chico, elas vêm pra terra e elas exalam esse cheiro de flor muito forte. E aí o que acontece? Essa história eu fiquei muito impressionada. Meu chefe, né, me contou. E aí eu contei pra nossa mãe. E inclusive foi uma das últimas conversas que eu tive com ela antes dela falecer. E aí eu falei isso pra ela. Falei, nossa, ele sentiu esse cheiro de flor, tudo. Eu falei, é um ótimo sinal pra pessoa ver que tá tudo ok, né, mãe? Aí ela falou, é. E ela também, ela ficou muito entusiasmada, né, com o que eu tinha falado. A gente trocou uma ideia sobre o assunto. Enfim, ficou nessa. Aí o que acontece? Ela passou um tempo, ela faleceu. Bom, eu tava naquele estado, né, de meio passada com tudo que tava acontecendo com ela. E aí a gente tava indo naquele momento que foi pra casa pra escolher a roupa pro velório. E estávamos no carro, tava dirigindo o marido da nossa prima, né, da prima da nossa mãe, o meu irmão, eu e o meu marido e a prima da minha mãe que estava com a gente. E quando a gente chegou na porta da casa que a nossa mãe morava, entrou um cheiro de flor tão forte, que me deu até um pouquinho de ânsia ali, sabe? De tão forte que tava. Só que eu fiquei com isso pra mim. Eu pensei que, sei lá, tivesse. Ó, eu pensava que eram as plantas da frente da casa que estavam exalando aquele cheiro. Eu não falei nada. Aí foi quando a nossa prima comentou: vocês estão sentindo esse cheiro de flor? E aí todo mundo falou: não, ninguém estava sentindo, só ela estava sentindo e eu, só que eu não tinha comentado. Aí eu virei para ela e falei: eu estou sentindo, só que eu não queria comentar. Só que aquilo para mim foi é como se fosse uma certeza de um sinal, sabe? Gente, pode parecer uma loucura, mas foi uma coisa que acalmou muito meu coração naquele momento, porque eu estava sofrendo muito com aquilo que estava acontecendo. E quando a nossa prima pegou e comentou: vocês estão sentindo cheiro de flor? Ninguém estava sentindo, só eu e ela, que éramos as únicas mulheres que estávamos no carro. Eu senti que aquilo era um sinal. Porque foi uma das últimas conversas que eu tive com a nossa mãe, e a gente tinha falado justamente sobre essa ideia de sinal, sabe? Sinal que a pessoa dá. E era um cheiro de flor muito forte. E eu senti no meu coração, pode parecer loucura para alguns de vocês, pode ser alguma coisa que, sei lá, não sei. Eu acredito que eu não tenho inventado na minha cabeça, até porque ela comprovou que eu tava sentindo o cheiro ali na hora. Ela sentiu também, mas que tava tudo bem, sabe? Que o cheiro bom tava trazendo uma coisa, que ela tava indo para um lugar melhor do que com certeza tava aqui. Então, aquilo para mim foi um sinal muito forte. Aquele cheiro de flor não sai do meu nariz e da minha cabeça até hoje. Foi uma coisa muito linda, que foi uma das coisas mais bonitas que eu passei na minha vida em relação a sentir dor e ter um sinal de alguma coisa e, sabe, tipo, olha, tá tudo bem. Eu não tive esse prazer de sentir esse cheiro. Então, se a nossa prima não tivesse sentido, eu ia pensar que era coisa da minha cabeça. Mas eu tive a sensação de que ela teve que sentir para me comprovar de que não era. E indo para próxima categoria, tem a psicometria. Pode ser entendida como a mediunidade
que possibilita que o médium tenha informações sobre a história de algum objeto. Tem muito nos seriados assim, né? Os programas de TV que passa até no, não lembro se é no E-News, passa, acho que no E-News e no TLC, que tem o Thales Harry, que é um médium de Hollywood, e tem um que passa a médium. Os dois, eles trabalham com esse tipo de mediunidade. As pessoas entregam algum objeto. Teve um que eu vi que eu achei tão lindo, que a mulher entregava um objeto para ele, e estava dentro de um envelope. Ele não vê qual que é o objeto. E ele pega o envelope, ele segura tudo, e ele começou a falar. E ele falando assim, ele fala, eu tô vendo um grandão, um gigante gentil, a descrição que ele dava. E ele começava a falar, mas ele estava muito confuso, porque ele falava, mas está diferente do que eu costumo ver, não parece ser uma pessoa. O que tinha dentro do envelope que ela entregou para ele era uma gravatinha de um cachorro que faleceu, que era um cachorro que ela teve por anos, né? E era um cachorro que ela era muito apegada e ela estava sofrendo muito com o luto do cachorro, porque assim, a gente sofre com luto tanto de pessoas como de animais. E eu acho que a gente às vezes sofre até mais, dependendo do animal, né, e da pessoa. E ele sentiu que era um cachorro, e ela falou, era um cachorro de porte grande, ele era enorme, ele era gigantesco, só que ele era bobão de tudo. E quando o cara foi descrevendo a personalidade daquilo que ele estava sentindo do objeto, ele estava descrevendo exatamente a personalidade do cachorro dela. E ele nem sabia que tinha uma gravata lá dentro. Bizarro, né? É muito. E, inclusive, eu vi esses dias, né, falando sobre médiuns em animais e essa coisa se existe alma nos animais. Eu acredito muito, porque os animais, eles são tão puros e a gente sofre tanto com a perda deles. E eu acho que tem muito. Anéis, por exemplo. Um que eu vi que eu achei muito legal foi um da filha do Ozzy, a Kelly, que ela foi com uma médium em um lugar, tal, e a médium, ela tinha esse dom de pegar, né, da psicometria, pegar e sentir. Aí a médium começou a reparar que a Kelly Osbourne, ela tinha também alguma coisa. Aí ela falou, vou te entregar um negócio, você segura e me fala o que você sente. E ela, ok, né, tipo, aí ela pegou e deu um pacotinho preto, um saquinho preto para ela. Dentro desse saquinho tinha um objeto. Aí ela falou, segura esse saquinho, mentaliza, o que você vê? Aí tá, e a Kelly pegou, fez isso. Aí ela falou, tô vendo tal pessoa, assim, assim, assado. Começou a falar. Aí ela falou, você tá vendo a minha mãe, esse anel era da minha mãe que ela deu para mim. Sabe? Aí ela a médica começou. Então, é muito legal isso, porque eu acho que a energia fica ali nos objetos, sim. E combina, né, com aquilo de, vamos supor, alguma pessoa que já faleceu gostava tanto de algum objeto que, teoricamente, né, não sei se isso é possível ou não, a pessoa fica até na pós-morte presa àquilo, né? Sim, com certeza. O pessoal que, tipo, não sei, talvez um espelho, talvez que a pessoa ficasse se olhando sempre no espelho, talvez possa aprender. Anéis, eu gosto muito, tem um anel, né, que era da mãe, que eu uso ele praticamente quase todo dia, e é uma coisa que eu pretendo passar pra... Mas sabe quando você vai passando, assim? Eu acho que tem muito disso, sabe? De você colocar um pedacinho de você naquilo e passar para aquela pessoa. E a próxima categoria que tem é a projeção astral. Nesse tipo de mediunidade, o perispírito, o alma da pessoa que se projeta para fora do corpo, realizando a conhecida viagem astral. Este desdobramento ocorre quando o espírito da pessoa tem alguma tarefa no astral e se desliga temporariamente do seu corpo físico para executá-la. Eu acho isso bem interessante. Eu vi até alguns médios, né? Eu tenho um livro de uns que trabalham bastante com esse tipo de projeção, o Robson Pinheiro. Acho bem interessante os livros dele. Projeção astral também tem muita questão do sonho.
né? Que falam que em sonho você consegue se projetar. Eu já tive algumas experiências com sonhos bem vívidos e assim, eu consigo ter noção que eu tô sonhando, que eu posso ir para tal lugar. É muito louco, não é sempre, mas é corriqueiro. Só que tem algumas pessoas que conseguem ter essa habilidade sem estar dormindo, entrando em um estado de meditação mesmo. Então elas conseguem se projetar para tal lugar e ter as visões dela e conseguir fazer trabalhos espirituais até. Eu acho isso bem interessante. Eu não cheguei a ter. Eu não vi muito material sobre projeção astral, mas a que eu conheço, eu acho que a de quase todo mundo conhece, que é de você se concentrar e conseguir andar pelo plano espiritual. Eu até lembro que tem um episódio da série em desenho do Jack Chan que se passa todinha num plano espiritual, que eles estão atrás de uma pedra que é pedra importante para uma facção do mal, assim. Aí eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa tal de projeção astral. Eu acho bem interessante, eu gosto, mas eu ainda precisaria ver mais coisas também a respeito, porque assim, do sonho, você fica muito naquela coisa, você às vezes até duvida do que está acontecendo, né? Mas no livro que eu li, tem aquele livro dos Magos Negros, que é desse Robson Pinheiro, que ele entra em estado de projeção astral com outros médios e todos se encontram no mesmo local e eles fazem um trabalho juntos. Nossa, Muito louco. da hora. Depois eu te presto o livro pra você ver. É muito legal. Só, aí você fica naquela, você fala, caramba, né? Ele vê cada coisa louca, assim, não é uma vez que ele faz isso. Ele, para escrever, foram várias vezes que ele teve que fazer e fazer anotações sobre essas projeções e esses estados que eles entraram. É bem interessante. Parece mesmo. E a próxima categoria é a intuição. É aquela sensação que é um pouco vaga de que algo irá acontecer sem que a gente consiga dizer o que precisamente. Intuição é um sinônimo de pressentimento. Intuição todas as mulheres têm, né? Não posso falar, não posso negar isso. A gente sempre tem um. Ai, é horrível sentir que vai acontecer alguma coisa, porque sempre quando você sente, a maioria das vezes costuma ser coisas assim desagradáveis. Mas eu já senti intuição de coisas boas e, tipo, na sequência aconteceram essas coisas, mas já senti também de coisas ruins e também na sequência aconteceram essas coisas. Eu acho que a intuição, ela deve estar o mais próximo da população de todas essas, porque eu acho que todo mundo, no fundo, sente uma intuição. Quando você tem um sentimento de amor muito forte por uma pessoa ou alguma situação da sua vida, você sente essa intuição, esse sentimento, eu acho que é um pouco difícil você descartar. Você vai ficar com aquilo, fica com aquilo na sua cabeça, sabe? A gente escuta muitas, as mães usam muito isso, né? Ai, filho, não sai hoje. Eu tô com uma intuição que, ó... Aí o filho, eu tava até vendo A Culpa é do Cabral, é um programa de comédia, né? Dos apresentadores de stand-up, tudo. Eu esqueci o nome do rapaz que apresenta, mas ele fala que ele saía de balada, ele mora na periferia, tudo. Aí ele ia sair de balada de rolê com os amigos dele. Aí na última hora que ele ia sair de casa, a mãe, ai filho, tô sentindo uma intuição. Aí ele já começava a entrar em choque, ele deixava de sair porque ele acreditava na intuição da mãe dele. Intuição de mãe é forte. Eu não duvido, né? A gente, eu acho que quando tem uma mãe falando, mas a maioria eu acho que usa isso mesmo pra evitar, porque assim, o risco de você, uma vez eu até tava vendo, o fato de você trabalhar todos os dias, ter que levantar, sair de casa, pegar um transporte, ir pro seu trabalho todos os dias, você tem mais risco de morrer assim do que, por exemplo, tava vendo numa situação de conflito mesmo.
porque todos os dias você tá exposto a acontecer alguma coisa com você, sabe? Então, assim, é comum ter vai acontecer alguma coisa ruim. Pode acontecer mesmo, sabe? Mas a gente, na dúvida, é melhor evitar, né? Mas eu tenho certeza que eu vou usar isso muito com a Rafa. E o outro tipo de mediunidade é a premonição. É um fenômeno que se impõe à consciência. Surge bruscamente para nos avisar de um acontecimento muito próximo. Há sim uma manifestação descontrolada no nosso subconsciente, como acontece, por exemplo, nos sonhos premonitórios. Nesse caso preciso, recebemos uma visão bastante clara de um acontecimento, ação ou situação que ocorrerá num futuro mais ou menos próximo. Essa experiência não é assim tão rara quanto se pensa. Muitas pessoas testemunham terem tido pelo menos um sonho premonitório na sua vida. Eu nunca cheguei a ter sonho premonitório, mas eu já tive uma premonição que foi uma coisa muito louca, mas foi a premonição mais inútil do mundo. Eu tava num café que eu trabalhava quando eu tinha uns 18, 19 anos, e eu trabalhava num café ali perto da Paulista, ali nos Jardins, e eu me lembro que tinha umas mesinhas nesse café que eu trabalhava, que eram umas mesinhas redondas de madeira, e eu adoro o cheiro de poliflor, então assim, como o café inteiro era basicamente de madeira, eu sempre tava ali passando poliflor, eu adorava, quando eu não tinha cliente para atender, né, eu era garçonete na época, eu ficava ali arrumando a loja, né, arrumando o café. E aí, numa dessas vezes, eu tava passando um paninho numa mesa, quando eu tava passando um pano e, do nada, quando eu olhei, assim, pra minha frente, tinha uma porta e tinha uma porta com uma escada atrás. A situação que eu vivi, eu não vi, né, não foi uma visão que eu tive, eu vivi aquilo. Eu vi o meu gerente saindo e ele vinha na minha direção e ele falava alguma coisa que eu não me lembro o que ele falava naquela hora, mas naquele momento que ele acabava de falar, do nada, quando eu me vi, eu continuava limpando a mesa naquele movimento circular com a mão e eu tava paralisada olhando pra frente. E aí eu vi que do meu lado tinha uma outra funcionária e na porta de entrada tava entrando uma outra colega minha. E eu olhei para as duas, eu falei assim, o fulano, né, que era o nosso gerente, eu falei, o fulano vai descer, vai abrir a porta e vai falar isso e isso e isso pra gente. Quando eu parei de falar, ele abriu a porta, veio e falou. E aí as duas ficaram olhando pra minha cara, aí a que tava na porta, ela olhou, ela até fez um sinal da cruz. Ela, vixe Maria, mano, que porra foi essa? E o cara ficou sem entender nada. Eu fiquei passada também com que. E as meninas ficaram mais passadas ainda, porque. Como? E assim, aí o meu marido até comentou, ele falou assim, você teve um déjà vu. Não foi um déjà vu, eu já tive déjà vu, eu sei o que é um déjà vu. Isso não foi um déjà vu. Eu vivi aquela cena e do nada, quando eu olhei, eu já não estava mais naquela cena. Eu olhei para as meninas e falei o que ia acontecer. E aconteceu na sequência. Só que foi tão inútil. Não serviu para nada na minha vida. Mas foi uma premonição muito... Foi uma das coisas mais loucas que aconteceu, assim, de realidade ali que eu estava vivendo. Porque eu estava em um momento, do nada, quando eu olhei, eu tava em outro, sabe? E foi muito louco. Isso pra mim foi uma premonição, mas foi muito inútil. Bom, e a gente também tem os sinais da mediunidade. E a gente tem agora alguns sinais muito comuns que podem se apresentar no despertar mediúnico, né? Bom, a gente tem sentir a alegria de pessoas e ambientes. Tipo, você chega num ambiente e você sente aquela emoção. Eu já cheguei em ambiente, eu tava super feliz e eu fiquei mal. Eu senti, não sei, de alguma forma você muda a sua energia quando você entra nos ambientes, né? Tem a questão dos sonhos lúcidos e os sonhos premonitórios.
Tem as intuições e as premonições, né, que a gente comentou. Tem sentir emoções que não são suas. É algo que surge do nada, assim, uma causa aparente. Tipo, algumas pessoas podem chamar isso de bipolaridade, né? Mas os médiuns, eles têm essa sensibilidade de sentir. Eu vejo isso muito nos programas, principalmente nos gringos, né? Que eu acho que é o que mais tem pra gente. A gente não tem muito programa nacional em relação a esse tema, mas é do médium começar a sentir, eu tô bravo, eu tô me sentindo irado, ou eu tô sentindo tal emoção. A gente é muito comum perceber isso. Ó, o Snowzinho latino, meu bebê. E a gente também tem perceber facilmente quando as pessoas estão mentindo. Pô, alguns médicos conseguem perceber quando a pessoa ela tá mentindo, não tá pela energia que ela emana, né? Bom, a gente tem também captar pensamentos de outras pessoas. E aqui eu acho meio complicado, porque às vezes você pensa assim, ai, essa pessoa ela tá agindo de uma forma, mas ela tá pensando tal coisa. Aí você consegue captar, o médium, né, no caso, consegue captar. Bom, ter conhecimento de coisas que você não domina, ver vultos e espíritos, ouvir zumbidos, barulhos e vozes de espírito. Eu vejo muitas pessoas falando que o ouvido, você tá escutando assim normal, aí do nada você escuta tipo um pi no ouvido, sabe? Falam que isso é um sinal mediúnico também. Você já ouviu esse pin no ouvido? Já. Eu também escuto, aí eu fico pensando, nossa, mas será que tem alguma coisa a ver mesmo? Será que não tem mais? Falam que é uma forma de, tipo, como se fosse a conexão ali tentando entrar, sabe? Fica no pi. Eu escuto Acontece. direto. Comigo acontece. Várias vezes até parece que, sei lá, caiu uma gota de água no meu ouvido e eu tô tentando tirar, é a mesma sensação. É uma sensação esquisita. Sentir cheiros que ninguém mais está sentindo. Formigamentos ou peso nas mãos associado à vontade de escrever, que eu acho que quando você tem aquela ideia da psicografia, né? A sensação de toques no corpo. Eu já senti toque no corpo, assim, mas aí você fica também naquele, nossa, será? Será que é? Será que não é? Mas um médio, eu acho que ele já tem a certeza de que é, né? A gente, no caso. E saber quando alguém está doente. Tipo, a pessoa aparentemente ela não sabe que está doente, mas você sabe, ou sei lá, você sabe que a pessoa está grávida, só de olhar para ela, sabe? Tem essas ideias dos médiums que são sinais. E os sintomas físicos comuns e de mediunidade reprimida são mal-estar em ambientes lotados, mal-estar próximo a algumas pessoas que você não conheça, inquietação, agitação, hiperatividade sem motivo aparente ou em situações comuns, transtornos e mudanças de humor sem causa aparente, antipatias sem justificativa, mudanças repentinas de personalidade, sensação de vazio, raiva e estresse elevados em situações naturais, como pesadelos, sonambulismo, insônia, paralisia do sono, transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, pânico, esquizofrenia, bloqueio mental e criativo, desmaios sem causa aparente, dores sem causa aparente, perturbações espirituais, sensação de vulto, vozes e toques, baixa autoestima, pensamentos negativos e autodestrutivos recorrentes, cansaço extremo mesmo após descanso, sensação de ser esponja emocional e sei lá, se for vendo essas, né, esses sintomas, para mim parece uma pessoa deprimida, né? Eu ia falar isso. É uma Porque, pessoa totalmente deprimida. porque falando por experiência própria, eu
eu tenho 90% das coisas daqui. Porque eu só acho que se eu não tenho aqui, deixa eu ver, esquizofrenia, eu não tenho. Pretendo não ter. Baixa autoestima. Olha, 90% das coisas desses sintomas eu tenho. Então, não sei. É uma coisa muito curiosa, porque eu acho isso daqui bem amplo, essas categorias que colocam como sintoma de mediunidade reprimida, mas era uma coisa que eu até comentava com a nossa mãe, que eu acredito que ela era médium. Eu tenho quase certeza absoluta de que ela era médium. Inclusive, a última vez que ela viu alguma coisa, ela falou que ela estava aí com você e na janela do quarto, né? Pra vocês entenderem, a casa que eles moravam era uma casa térrea e no quarto, né, tinha uma janela que dava para um corredorzinho pro quintal. E ela falou que ela viu um cara passando nesse corredor e o cara pegou e olhou para dentro de casa pela janela e eles tiveram contato visual. E ela falou assim, eu vi ele, o cara passando, ele olhou pra mim. Eu falei, e você? Ela falou, eu fiquei olhando pra ele. Eu falei, e aí? Ela falou, teve contato visual, dava pra ver que ele tava me vendo, eu tava vendo ele tava com o olho bem arregalado, mas ele só olhou e passou. E eu falei, como que você tem certeza que era um espelho? Eu falei, você vê ele como fosse carne e osso ou você vê translúcido? E ela falou como se fosse carne e osso, né, o que ela via. E, bom, vocês que acompanham, né, o nosso podcast, vocês sabem que a gente vira e mexe, comenta disso, desses casos que a nossa mãe falava que foi até a base pra gente fazer o podcast, porque ela teve várias experiências muito loucas, só que ela não se considerava médium, não por ela não se considerar, mas porque ela não era religiosa. Ela nunca trabalhou essa questão de religiosidade, espiritualidade dela. E, inclusive, uma vez eu até comentei com ela, eu falei assim, você não acha, porque ela sofria de depressão, ela tinha os problemas dela. Eu falei assim, você não acha que talvez, eu cheguei a comentar, você sofra de alguns problemas de saúde mental, como a depressão e essas questões todas, porque você, sei lá, não trabalha sua mediunidade, porque assim, é gritante, sabe? O negócio era assim, era escancarado que ela via. Ela via, ela não tinha, só que ela não trabalhava, ela não tinha uma ideologia religiosa para conduzir isso na vida dela. E para mim tudo bem, ótimo, né? Até porque eu evito me prender a ideias de religião. Eu acho muito legal que ela também não tinha isso. Só que talvez isso possa sim ter sido uma coisa para ela estar sempre ali, sabe, presa em alguma situação, porque ela tinha um dom, era nítido, e não usava esse dom para nada. Não se comunicava, porque ela nunca abriu a boca para falar com nenhum dos espíritos que ela viu, igual do Sexto Sentido, que o menino no final ele acabava conversando e tentando ajudar aquelas almas. Ela não tinha uma ideia igual da Umbanda, do Candomblé, que trabalha com as entidades. Então, assim, ela não tinha essa base, né, espiritual para trabalhar. Então, eu cheguei a questionar isso em um certo momento. Eu falei, será que você não tem a sua mediunidade reprimida? E você, por medo de trabalhar mediunidade, por, sei lá, não conhecer ou não querer se envolver muito com esse assunto, isso acaba fazendo mal pra você, porque você tem um puta poder, assim, não de poder de ser uma pessoa poderosa, né? Poder de poder fazer algo por aquilo que tá acontecendo com ela e com as pessoas que estão ali em volta, sei lá, de alguma forma. Mas ela não sabia também, e bom, como vai saber, né? Tipo, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua jornada, e tem pessoas que têm a sua jornada espiritual, e cada um tem o seu momento. Não dá pra forçar uma pessoa, mas eu acho interessante. Eu acho uma coincidência, né, também. Mas realmente, ela não trabalhou isso. Mas eu também já vi várias pessoas que já trabalharam, e o fato delas trabalharem com a mediunidade não desfez o fato delas continuarem tendo seus problemas. Essa história que ela falou foi aqui nessa casa? Ela não te falou? Não. Foi. Aí na janela do seu quarto. Então, isso que eu tô falando, porque eu sempre gosto de deixar a janela aberta quando tá calor, né? Pra não passar calor.
Aí eu lembro que por várias vezes ela falava, Marco, fecha a janela aí, porque. Falava, mas mãe, tá um calor lascado assim, ou. Aí eu falava, aí eu até brincava, eu falava, você tá com medo da Annabelle aparecer na janela? Aí ela sempre pedia pra fechar a janela durante a noite. Ah, então ela não te falou para não te assustar, mas ela falou para mim e ela falou Ah, que ele passava ali no corredor, no corredorzinho, olhando para dentro. E ela falava que era um homem, até a característica ela me falou, era um homem magro. Ele tinha um rosto meio chupado, o olho esbugalhado, assim, tipo, olhando assim fixo, e ele passava olhando para dentro. ah, Desculpa te falar isso então. agora, né? Então, mas eu fico pensando, porque. Nossa, mas por que, que o cara ia estar aí, andando aí? Ela ia ficar vendo esse cara passando pela janela, olhando. Ela falou que É, olhou, teve o contato visual. E eu ficava curiosa, porque foi uma coisa que ela sempre me falou, que ela, quando ela via, e aí foi o dia que, inclusive foi uma das últimas conversas que a gente teve, e ela falou que ela viu que foi a curiosidade que eu tinha, mas você vê ele como você me vê? Ou você vê ele translúcido como, tipo, um fantasminha, assim, sabe? Tipo, um vulto passando. Ela já viu vultos passando, ela já viu essas categorias de fantasmas. Mas esse, especificamente, ela viu um homem de, tipo, como se fosse de carne e osso passando. E, assim, não sei qual que é a ligação que ele tem aí, ela também não... Mas ela comentou isso comigo, que ela viu ele, ela não entrou em muitos detalhes, né? Ela mudou de assunto rápido, mas ela esclareceu isso pra mim. Não, eu vejo ele como se fosse uma pessoa de carne e osso, mas falei, como que você tem certeza que não é uma pessoa que tá ali? Ela, eu sei que não é. é, Ela falou isso. é fácil, né, distinguir um espectro, coisa de uma pessoa. Então eu acho que ela tinha esse negócio, sabe, de ver mesmo esse dom, e ela realmente não trabalhou. Ela já teve algumas oportunidades de trabalhar, né, a espiritualidade dela quando ela era mais nova, mas eu acho que por até um pouco de preconceito e não conhecer mesmo, não tem interesse religioso, porque tem algumas pessoas, às vezes as pessoas falam, ah, você tem que procurar Deus, você tem que fazer isso, você tem que procurar Jesus, sei lá, que você tem que procurar. Mas não é pra todo mundo, sabe? Tem gente que não quer procurar nada. E eu acho que essa era uma situação dela. Ela não estava afim de procurar nada religioso. Assim, ela acreditava, mas ela não queria se envolver com isso. Mas tinha um dom, eu não nego, tinha. E a gente tem a questão da veracidade das cartas do Chico Xavier, segundo um estudo publicado, né, pelo Wallace Ferrari, em 29 de 6 de 2022, e fala sobre os poderes mediúnicos, essas cartas, se existiam veracidades. Eles estudaram e em inúmeros registros aparecem as atuações espirituais que foram catalogadas em um livro e cartas de aparições, né, e tudo que o Chico presenciou na vida dele, e mostra as questões da letra ser igual, da pessoa falar coisas muito pessoais da vida dela que os familiares não sabiam. E eles acabaram fazendo, né? Eles levantaram essa questão do Chico para ver, tipo, não que eles comprovaram que existe isso, mas colocaram em pauta, porque as cartas do Chico que o Chico fazia, ele conseguia falar apelidos, ele conseguia expor situações que a família passou e que só a família sabia. Então, assim, tem umas coisas que são bem questionáveis mesmo e intrigam a gente como pessoas para, pô, como que ele sabia isso? Como igual o do meu chefe, como que ele sabia o nome dele se ele nunca viu o cara? Era uma coisa, são coisas assim que deixam a gente, né, impressionados e questionando, será que existe isso, né? E é necessário enfatizar que esse estudo ele não comprova que as cartas do Chico Xavier elas foram elaboradas por um espírito mesmo, mas o que é provado é que a veracidade do conteúdo das cartas apresentadas, elas tinham compatibilidade com a realidade daquelas famílias que estavam ali passando por aquele luto ou aquela experiência, né? Eu até lembro um negócio que me marcou, né, que eu já comentei aqui em episódios anteriores, foi sobre o edifício Joelma, né? Numa dessas famílias que perderam pessoas nesse incêndio,
elas foram um dia que o Chico estava psicografando e psicografou uma carta de um filho de uma mulher que eu não me lembro o nome, ele deu ele deu provas do jeito que ele falava com a mãe dele, que era com um apelido, e várias outras coisas que só ele e a mãe tinham. Então não tinha como o Chico Xavier ou outra pessoa ter conhecimento sobre isso. E isso me marcou bastante, tanto que eu lembro até hoje. Eu acho muito lindo o Chico, ele conseguiu afagar o coração de várias famílias com a psicografia dele, e é uma pessoa que não levou um tostão, né, de qualquer obra, qualquer livro que ele fez. E porque ele considerava que não era ele que tinha feito, né? Eram os espíritos. E, enfim, eu acho muito, muito bacana, muito curioso, muito interessante esse universo do mundo espiritual, das pessoas que têm esse dom de ver os espíritos. Eu já peço desculpa aos ouvintes, é que eu tô aqui no MotoGP da Itália de moto. Aí por isso que às vezes pode estar ouvindo os roncos das motos aqui, mas tá tudo tranquilo aqui na Itália. Tá. E Omar, sobre o tema, você tem algum filme legal para indicar pra gente? Olha, eu tenho dois, que é o Iluminado, que a gente já comentou, acho que já é a terceira vez. Ele tem muito sobre isso de mediunidade. Se você não assistiu, você tá perdendo um filme. Não, né? Tem gente que tem gosto diferente, mas eu recomendo bastante. E tem o Ecos do Além, que eu assisti faz poucos anos. E é um filme que ele aborda esse assunto. Diz assim que começa do nada, o cara começa a ter essas visões, ouvir essas vozes, e tem um porquê, né, dele tá tendo essa mediunidade. E eu recomendo bastante. Bom, eu recomendo pra vocês, eu acho que a maioria aí já deve ter assistido. Se você não assistiu, tá vacilando. Sexto Sentido, né, de 99. Foi um filme que, nossa, foi um dos melhores filmes em relação a esse assunto de mediunidade, espiritualidade, de dons. Eu já vi porque ele tem um terror, né, tem aquele suspense, e eu acho que é um dos melhores filmes sobre o assunto, na minha opinião. Tem um filme também que ele lembra um pouco o Sexto Sentido, que é Os Outros, que a Nicole Kidman que faz, eu adoro ela. O filme todo também, você fica naquela situação, tipo, ela tá vendo espírito, a família dela tá passando por isso, e o final você fica, não, sabe? Mas é um filme antigo, né? Ele é 2001, mas as pessoas, quem não assistiu, se você não assistiu, vale a pena, é um filme que vale a pena você ver. E tem um filme mais antigo ainda, que é um filme que eu adoro, que eu acho que ele é muito bem feito, ele se adapta a qualquer época que a gente passar por aí, que é o Ghost, que mostra essa questão da médium, que ela é maravilhosa, o Whoopi Goldberg. Ai, olha, eu acho ela muito engraçada nesse filme, e ele tem aquela pegada romântica, tem a pegada dos espíritos ali, com a energia mais densa, inclusive o cara do metrô ensina, né, o principal lá, como mexer com os objetos, tudo. Eu acho esse filme bem legal, mas acho que a maioria já assistiu, mas é um dos melhores filmes, a gente não tem como deixar de recomendar. Uma coisa a acrescentar, o Ghost é um dos filmes mais reprisados na sessão da tarde. Acho que foi mais de 27 vezes. Caramba, eu já assisti várias vezes mesmo na sessão da tarde, não nego. E de programa que a gente tem o The Dead Files, ou em
na tradução pra gente, Sombras do Além. Eu já falei desse programa aqui outras vezes, eu falo de novo, porque ele é um programa muito bom. Ele mostra a médium Amy Allan, e ela é uma médium maravilhosa, é uma das melhores médiums que eu já vi, assim, trabalhando na TV. Ela consegue ver coisas, e assim, é interessante porque a família, quando ela relata o que está acontecendo com ela, ela não relata para médium, ela relata o que está acontecendo para um policial, para um investigador aposentado. E o investigador, eles não se comunicam, nem ele nem a médium. E a médium, depois ela vai na casa e ela começa a ver, ela faz lá o relatório dela, do que ela viu, deixou de ver, e depois ela se junta com o policial, o investigador, e ela fala para ele e para a família o que, que ela viu. E aí ele começa a levantar. Ó, tá acontecendo isso. É o que você falou. Então é tal pessoa. Ela fala assim, a família vê, tipo, uma vez eu vi, tipo, o cara, ele falava assim, era um cara grandão, parecia um motoqueiro. E ele falava, olha o meu tamanho. Eu sou enorme, eu me sinto uma criança, porque quando eu entro no meu quarto, eu tenho uma sensação de terror tão grande que eu saio correndo com medo de alguém pegar meu pé e eu tenho que subir na cama correndo e me encolher. Sabe aquela sensação que você tem que ficar tipo com um pezinho em cima da cama porque alguém vai puxar? E antes dela ouvir isso, quando ela entrou no quarto dele, ela falou: eu vejo um espírito aqui, uma entidade e tal. E ela parece uma aranha. Ela fica no chão, assim, tipo, meio que se rastejando, igual uma aranha. E ela tenta ficar pegando no pé das pessoas. E ela nem tinha falado isso com ele. Então, assim, é muito interessante. Esse programa é muito bom. A gente também tem Vida Após a Morte, que é um documentário da Netflix, que é muito interessante, que também tem a parte dos médiums, que falam sobre essa conexão, sobre as pessoas que conseguem ter esse contato com o mundo, né, pós-vida. Tem um seriado não, né? É um reality show, na verdade, praticamente. Assim, eles fazem umas mudanças ali, mas é o programa chamado Eu Vi. Ele é de 2018, são relatos de pessoas que tiveram algumas experiências e eles conseguem fazer a simulação, né? Aí mostra a simulação dessa experiência. O primeiro episódio, que eu me lembro da primeira temporada, é um rapaz que ele vai morar numa casa quando ele era criança e ele vê de madrugada, é uma coisa horrorosa, gente. Ele vê a porta do armário abrindo. Quando ele vê essa porta do armário abrindo, ele vê uma mulher enforcada. Toda noite ele vê essa mulher lá. Só que o que acontece? Cada noite essa mulher se move mais. Tem uma hora que ela consegue se soltar ali da onde ela tá e ela vai caminhando em direção à cama do menino. E assim, o menino ele se muda e o espírito continua perseguindo ele. É uma coisa horrorosa, sabe? Assim, na vida do cara. Mas é muito interessante. E o cara, o verdadeiro que fala isso, ele fala assim, chorando copiosamente. Você vê que o cara, assim, ele tá mal falando isso. E ele acredita que ele vai morrer na mão desse espírito. É uma coisa meio tensa. E tem também os Paranormais de 2014, que é o reality show. Você consegue ver ele pelo YouTube, que foi o programa que passou no SBT, que é muito interessante, que é um programa brasileiro. A gente tem que prestigiar os programas brasileiros que a gente já não tem, né? Muito. Então, os que a gente tem que prestigiar e mostram os médiuns brasileiros. Eles fizeram testes em todos os médiuns para eles chegarem nessas etapas. É muito legal, gente. Então, vale a pena, se você não teve a oportunidade de ver na época que passou na TV, vê no YouTube. É muito legal. Bom, de série, eu tenho uma série que eu vi recentemente, não é de terror, tá? Mas é uma série que mostra uma questão espiritual, que chama Boob Beach. Ela é de 2022 e aí fala sobre a relação de duas amigas que elas estão na época do colegial. E lá nos Estados Unidos eles falam muito essa ideia do baile de formatura, né? Aqui a gente não tem isso, mas lá rola isso e acontece que uma das duas, elas acabam morrendo, só que ela nem tem consciência que ela morreu, ela virou um espírito e ela aparece pra amiga. Então, assim, rola a série inteira em cima disso, o espírito fica ali. É muito legalzinho, gente. Eu particularmente adoro coisa de adolescente, essas séries assim, eu acho muito legais. E de livro que eu vou indicar para vocês, é um livro que ele chega a ser um pouco infantil. Eu li ele pensando que ele era de terror. Ele conta histórias sobre uma menina, chama Cidade dos Fantasmas, de 2001, da escritora Victoria Schwab. Ela fala sobre uma menina que os pais eles têm um programa de caça-fantasmas.
A mãe é como se fosse os Warrior. Eles caçam fantasmas, tal, eles têm esses programas, e eles vão para um lugar, eu não lembro se é Inglaterra, eu acho que é na Inglaterra, não lembro qual lugar específico de lá. Eles ficam num castelo. Só que a filha, ela tem um dom também. E ela vê, e ela tem esse acesso entre o véu dos vivos e dos mortos. E ela tem um espírito de uma criança que fica ali com ela, que meio que ajuda ela. É um livro infantil. Basicamente, eu achei ele meio infantil, mas eu achei super gostosinho de ler. E dá para você ler ele em PDF pelo Ler Livros. Então você baixa rapidinho, se tiver à toa, lê ele, que eu recomendo. É muito legalzinho. E é isso, Márcia. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu só quero agradecer a todo mundo que acompanhou até agora. Pedir desculpa pelo pessoal aqui do MotoGP. E até a próxima. É isso aí, gente. Até a próxima.